Você já se perguntou por que aquela pessoa que deveria te amar e apoiar parece estar constantemente tentando te diminuir? Por que seus sucessos, suas conquistas, até mesmo sua alegria genuína parecem incomodar tanto alguém que está tão próximo de você? A resposta pode estar em um dos sentimentos mais destrutivos que existe no coração humano: a inveja. Mais especificamente, a inveja narcisista, um tipo de inveja que não apenas deseja o que você tem, mas que precisa destruir quem você é para se sentir completa. A inveja do narcisista não é como a inveja comum que todos nós já sentimos em algum momento. Ela é sistemática, calculada e profundamente destrutiva. Enquanto uma pessoa saudável pode sentir inveja e trabalhar para melhorar sua própria situação, o narcisista vê seu brilho como uma ameaça direta à sua existência. Sua luz não pode coexistir com a dele. Na mente distorcida do narcisista, apenas um pode brilhar. C.S. Lewis, em sua obra Cartas do Inferno, nos apresenta uma perspectiva profunda sobre a natureza da inveja através do demônio Screwtape, que ensina seu sobrinho sobre como usar esse sentimento para destruir as almas humanas. Lewis escreve: a inveja é o grande nivelador. Se não pode subir até o nível dos outros, ela os puxa para baixo até o seu próprio nível. Esta citação é particularmente reveladora quando aplicada aos relacionamentos narcisistas, onde vemos exatamente esse padrão destrutivo. O que torna a inveja narcisista ainda mais perigosa é sua natureza oculta. Ela raramente se manifesta de forma direta. O narcisista não chegará até você e dirá: eu tenho inveja do seu sucesso. Em vez disso, ele utilizará táticas sutis e manipuladoras para minar sua confiança, questionar suas conquistas e fazer você duvidar de seu próprio valor. Ele pode disfarçar sua inveja como preocupação ou realismo, dizendo coisas como: não quero que você se decepcione, mas será que você realmente merece isso? Ou, você tem certeza de que está qualificado para essa posição? A Bíblia nos alerta sobre o poder destrutivo da inveja desde os primeiros livros. Em Gênesis, vemos o primeiro caso de inveja registrado na humanidade: Caim e Abel. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, 3 e 5. Esta passagem não apenas nos mostra o nascimento da inveja, mas também suas consequências devastadoras. A inveja de Caim não surgiu porque Abel tinha algo material que ele desejava. Surgiu porque Abel tinha algo que Caim achava que merecia mais: a aprovação divina. Da mesma forma, a inveja narcisista não é sobre posses materiais, embora possa incluí-las. É sobre aprovação, reconhecimento, amor e, fundamentalmente, sobre a sensação de ser especial e único. Quando você está em um relacionamento com um narcisista invejoso, você pode notar que seus momentos de alegria são sistematicamente sabotados. Você recebe uma promoção no trabalho, ele encontrará uma forma de minimizar sua conquista. Você está feliz com uma nova amizade? Ele plantará sementes de dúvida sobre as intenções dessa pessoa. Você desenvolve um novo talento ou hobby. Ele o criticará ou encontrará defeitos naquilo que você ama fazer. O que você precisa entender é que essa inveja não tem nada a ver com você e tudo a ver com o vazio interior do narcisista. Você não causou essa inveja, você não pode curá-la.
E você certamente não deve sacrificar sua luz para fazer com que ele se sinta melhor consigo mesmo. Para compreender verdadeiramente como a inveja narcisista se manifesta, precisamos olhar mais profundamente para os padrões comportamentais que ela cria. A inveja do narcisista não é um sentimento passageiro, é um estado constante de comparação e competição que permeia todos os aspectos do relacionamento. Primeiro, precisamos reconhecer que o narcisista vive em um mundo de escassez emocional. Em sua mente distorcida, existe apenas uma quantidade limitada de amor, reconhecimento e admiração disponível no universo. Se você recebe elogios, isso significa que há menos elogios disponíveis para ele. Se você é amado, isso diminui o amor que ele pode receber. Esta mentalidade de escassez é fundamentalmente oposta ao amor cristão, que entende que o amor de Deus é infinito e abundante para todos. A manifestação mais comum da inveja narcisista é o que os psicólogos chamam de triangulação. O narcisista constantemente compara você com outras pessoas, sempre de uma forma que te coloca em desvantagem. Fulana faria isso muito melhor que você. Cicrano nunca agiria dessa forma. Você deveria ser mais como Beltrana. Essa comparação constante não é acidental. É uma ferramenta deliberada para minar sua autoestima e manter você em um estado de insegurança constante. A história bíblica de Saul e Davi oferece um exemplo perfeito de como a inveja narcisista opera. Saul era o rei ungido de Israel, tinha poder, posição e, inicialmente, o favor de Deus. Mas quando as mulheres começaram a cantar, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Algo se quebrou dentro de Saul. A partir daquele momento, ele não conseguiu mais ver Davi como um aliado ou um servo fiel. Ele só conseguia vê-lo como uma ameaça. O que é particularmente revelador sobre essa história é que Davi nunca buscou competir com Saul. Ele era leal, respeitoso e genuinamente desejava servir ao rei. Mas a inveja de Saul transformou cada vitória de Davi em uma ameaça pessoal. Saul chegou ao ponto de tentar matar Davi múltiplas vezes, não porque Davi havia feito algo contra ele, mas simplesmente porque sua existência e sucesso eram insuportáveis para o ego ferido de Saul. Esta dinâmica se repete constantemente em relacionamentos narcisistas. Você pode ser completamente leal e dedicado ao narcisista em sua vida, mas se você brilha de alguma forma, se você recebe reconhecimento, se você é naturalmente carismático, se você tem talentos que outros admiram, isso se torna uma ameaça existencial para ele. A inveja narcisista também se manifesta através do que podemos chamar de roubo de narrativa. O narcisista não pode suportar que você seja o centro de atenção em qualquer situação. Então ele sistematicamente sabota seus momentos ou os sequestra para si mesmo. Se você está contando uma história sobre algo interessante que aconteceu com você, ele rapidamente muda o assunto para algo sobre ele. Se você está recebendo parabéns por uma conquista, ele encontra uma forma de fazer com que a conversa gire em torno de suas próprias realizações. CS. Lewis, em O Grande Divórcio, apresenta uma personagem que ilustra perfeitamente essa dinâmica. Ele escreve sobre uma mulher que não conseguia aceitar que outras pessoas pudessem ser felizes sem ela estar no centro dessa felicidade. Ela preferia que todos fossem miseráveis a aceitar a alegria dos outros, sem ser a fonte dessa alegria. Lewis observa: ela queria ser amada, mas amada de uma forma que tornasse impossível amar qualquer outra pessoa. Outro aspecto crucial da inveja narcisista
é como ela se disfarça de proteção ou cuidado. O narcisista frequentemente enquadra sua inveja como preocupação genuína por você. Só estou tentando te proteger da decepção. Não quero que você se machuque. Estou apenas sendo realista sobre suas chances. Esta pseudoproteção é particularmente insidiosa, porque pode fazer você questionar seus próprios instintos e ambições. A Bíblia nos ensina em Provérbios que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é como podridão para os ossos. Provérbios 14:30. Esta metáfora é poderosa. A inveja não apenas machuca a pessoa que a sente, mas também contamina tudo ao seu redor, como uma infecção que se espalha pelos ossos. Quando você está vivendo sob o peso da inveja narcisista, pode começar a se sentir culpado por suas próprias conquistas e alegrias. Você pode começar a esconder seus sucessos ou minimizar suas realizações para manter a paz. Mas isso é exatamente o que o narcisista quer: que você se torne menor para que ele possa se sentir maior. É importante reconhecer que você não pode curar a inveja de outra pessoa amando-a menos ou brilhando menos. A inveja narcisista é um buraco sem fundo que nunca pode ser preenchido por sacrifícios externos. Quanto mais você se diminui, mais poder você dá ao narcisista sobre sua vida e mais você alimenta o ciclo destrutivo. A solução para lidar com a inveja narcisista não está em técnicas psicológicas ou estratégias de confronto, embora essas possam ter seu lugar. A verdadeira solução está em compreender nossa identidade em Cristo e em aplicar os princípios espirituais que Jesus nos ensinou para lidar com aqueles que nos perseguem por causa de nossa luz. Jesus enfrentou inveja constante durante seu ministério terreno. Os fariseus e líderes religiosos não conseguiam suportar a forma como as multidões se reuniam para ouvi-lo, como seus ensinamentos tocavam os corações de forma que os deles não conseguiam, como sua presença exposição à hipocrisia e vazios espiritual deles. O Evangelho de Mateus registra: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Mateus 27:18. Pilatos reconheceu que Jesus foi crucificado não por qualquer crime real, mas por causa da inveja dos líderes religiosos. A resposta de Jesus à inveja não foi se diminuir ou esconder sua luz. Em vez disso, ele continuou a ser exatamente quem Deus o havia chamado para ser. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus 5:14-15. Esta é uma declaração revolucionária. Nossa luz não deve ser escondida para fazer outros se sentirem melhor sobre sua própria escuridão. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, oferece uma perspectiva profunda sobre como lidar com aqueles que nos invejam. Não devemos pensar que somos humildes quando apenas estamos sendo covardes, nem que somos bondosos quando apenas estamos sendo fracos. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Esta distinção é crucial quando lidamos com narcisistas invejosos. Diminuir-se para apaziguar a inveja de alguém não é humildade, é covardia disfarçada de virtude. O primeiro passo espiritual para lidar com a inveja narcisista é estabelecer firmemente sua identidade em Cristo. Você precisa saber, não apenas intelectualmente, mas em seu coração, que seu valor não vem de comparações com outros ou da aprovação de outras pessoas. Sua identidade está enraizada no fato de que você é um filho
amado de Deus, criado à sua imagem, com propósitos únicos que apenas você pode cumprir. O salmista Davi, que conhecia intimamente o que significava ser alvo de inveja, tanto de Saul quanto de seus próprios irmãos, escreve: Os meus olhos estão sempre no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmos 25:15. Esta é uma declaração de dependência e confiança totais em Deus, mesmo quando outros estão tentando nos prender em suas redes de manipulação e inveja. O segundo princípio espiritual é aprender a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Jesus ensinou: Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6:28. Isso não significa que devemos aceitar abuso ou permanecer em relacionamentos tóxicos, mas significa que nossa resposta deve vir de um coração limpo, não contaminado pela amargura ou desejo de vingança. Orar por alguém que nos inveja é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer, mas também é uma das mais libertadoras. Quando oramos genuinamente por nossos perseguidores, algo muda em nosso coração. Começamos a vê-los não como inimigos a serem derrotados, mas como pessoas quebradas que precisam da cura de Deus tanto quanto nós. O terceiro elemento crucial é desenvolver discernimento espiritual. Paulo nos adverte: Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Nem toda inveja é narcisista, e nem toda pessoa difícil em nossas vidas é um narcisista. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para discernir quando estamos lidando com inveja comum, que pode ser trabalhada através de comunicação e paciência, versus inveja narcisista, que frequentemente requer limites firmes e, às vezes, distanciamento. Lewis nos lembra em O Problema do Sofrimento que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Às vezes, a dor de lidar com inveja narcisista é exatamente o que Deus usa para nos ensinar lições preciosas sobre nossa própria identidade, sobre a natureza do amor verdadeiro e sobre como estabelecer limites saudáveis. A quarta dimensão da solução espiritual é compreender que nossa batalha não é contra carne e sangue. Paulo nos ensina, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. A inveja narcisista é uma manifestação de forças espirituais mais profundas, e nossa resposta deve incluir guerra espiritual através da oração, jejum e aplicação da palavra de Deus. Finalmente, devemos lembrar que nossa luz não nos pertence, ela é um reflexo da luz de Cristo em nós. Quando alguém nos inveja, na verdade, está reagindo à presença de Deus em nossas vidas. Isso nos liberta da necessidade de nos defender ou provar nosso valor, porque sabemos que a fonte de nossa luz é eterna e inalterável. Agora que compreendemos a natureza espiritual da inveja narcisista e as bases bíblicas para lidar com ela, precisamos traduzir esses princípios em ações práticas e concretas para a nossa vida diária. Viver essa verdade nos tempos modernos requer sabedoria, coragem e estratégias específicas que honrem a Deus enquanto protegem nossa paz e bem-estar. O primeiro passo prático é aprender a reconhecer os sinais de inveja narcisista em tempo real. Muitas vezes,
Somos alvos dessa inveja por meses ou até anos antes de identificarmos o padrão. Fique atento a estes sinais. Quando você compartilha boas notícias e a pessoa consistentemente muda de assunto, minimiza sua conquista ou encontra aspectos negativos para focar. Quando seus momentos de alegria são sistematicamente interrompidos ou sabotados, quando você sente que precisa esconder seus sucessos ou se fazer menor para manter a paz. Um erro comum que muitas pessoas cometem é tentar raciocinar ou negociar com a inveja narcisista. Elas pensam, se eu explicar melhor minha situação ou se eu mostrar que não estou tentando ser melhor que ninguém, a pessoa vai parar de agir com inveja. Este é um erro fundamental. A inveja narcisista não é baseada em lógica. É baseada em emoções distorcidas e necessidades não atendidas que apenas Deus pode preencher. Em vez de tentar convencer o narcisista de que você não é uma ameaça, estabeleça limites claros e consistentes. Isso pode significar parar de compartilhar detalhes pessoais sobre suas conquistas e alegrias com essa pessoa. Pode significar mudar de assunto quando ela tenta minimizar suas realizações. Pode significar dizer com firmeza, mas gentileza: eu vejo isso de forma diferente, e se recusar a entrar em debates sobre seu próprio valor ou capacidades. A Bíblia nos dá orientação clara sobre como lidar com pessoas difíceis. Jesus disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus 18:15. Este processo gradual de confronto amoroso deve ser nossa primeira abordagem. No contexto da inveja narcisista, isso pode significar, primeiro, ter uma conversa honesta e direta sobre como o comportamento da pessoa te afeta. Se isso não trouxer mudança, você pode precisar envolver pessoas de confiança, familiares, amigos mútuos ou líderes espirituais, para ajudar a mediar a situação. Se mesmo assim não houver mudança, pode ser necessário limitar severamente ou até encerrar o relacionamento. Uma ferramenta prática poderosa é o que podemos chamar de técnica da rocha. Quando alguém está tentando te provocar através da inveja, torne-se como uma rocha, firme, inabalável, mas não reativo. Não entre no jogo emocional. Responda com frases simples como: entendo que você vê dessa forma, ou essa é uma perspectiva interessante, sem se defender ou justificar. Lembre-se, você não precisa convencer ninguém de seu valor. Outra estratégia crucial é desenvolver o que podemos chamar de círculo interno de validação. Identifique as pessoas em sua vida que genuinamente celebram seus sucessos e te apoiam em seus momentos difíceis. Essas são as pessoas com quem você deve compartilhar suas alegrias e buscar conselhos. Não desperdice energia emocional tentando obter validação de alguém que está fundamentalmente incapacitado de te dar devido à sua própria ferida de inveja. C.S. Lewis, em Os 4 Amores, distingue entre amor genuíno e o que ele chama de amor possessivo. Ele escreve: o amor verdadeiro liberta, o amor falso aprisiona. Quando alguém te ama genuinamente, sua felicidade e sucesso são fontes de alegria para essa pessoa. Quando alguém tem inveja de você, sua felicidade se torna uma fonte de dor para ela, e ela tentará, consciente ou inconscientemente, diminuir essa dor, controlando ou diminuindo você.
Um aspecto prático importante é aprender a celebrar suas próprias vitórias, independentemente da reação dos outros. Desenvolva rituais pessoais de celebração, escreva em um diário de gratidão, compartilhe com amigos verdadeiros ou simplesmente tome um momento para agradecer a Deus por suas bênçãos. Não permita que a inveja de outros roube sua alegria pelas coisas boas que Deus está fazendo em sua vida. Também é fundamental manter sua vida espiritual forte durante esses períodos desafiadores. A inveja narcisista pode ser emocionalmente exaustiva e você precisa de recursos espirituais renovados constantemente. Mantenha uma rotina consistente de oração, leitura bíblica e comunhão com outros cristãos que te edificam. Finalmente, lembre-se de que estabelecer limites com pessoas invejosas não é falta de amor cristão, é sabedoria bíblica. Provérbios nos adverte: não faças amizade com o homem irascível, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Provérbios 22, 24, 25. Algumas pessoas são tóxicas para nossa paz e crescimento espiritual, e é perfeitamente apropriado limitar nosso envolvimento com elas. Chegamos ao final desta jornada de compreensão sobre a inveja narcisista, mas na verdade, este é apenas o começo de sua caminhada rumo à liberdade verdadeira. Quero que você saiba que reconhecer a inveja dos outros em relação a você não é um sinal de arrogância, é um sinal de maturidade espiritual e emocional. É o primeiro passo para quebrar cadeias que talvez você nem soubesse que existiam. A verdade mais libertadora que posso compartilhar com você hoje é esta: você não foi criado para ser pequeno. Você não foi criado para esconder sua luz, para fazer outros se sentirem melhor sobre sua própria escuridão. O mesmo Deus que criou as estrelas para brilharem no céu noturno, criou você para brilhar em sua geração. Sua luz não é um acidente, é um propósito divino. Quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, ele não criou uma cópia pálida de si mesmo. Ele criou um ser único, com capacidades, talentos e propósitos que ninguém mais na história poderia cumprir. O mesmo é verdade sobre você. Há algo em você, uma combinação de dons, experiências, personalidade e chamado, que é absolutamente único no universo. Quando você tenta se diminuir para apaziguar a inveja de outros, você não está apenas se prejudicando, você está privando o mundo de algo que só você pode oferecer. Luiz S., em uma de suas reflexões mais profundas sobre identidade, escreve: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Esta perspectiva transforma completamente como vemos a nós mesmos e como respondemos à inveja de outros. Quando compreendemos que somos almas eternas criadas à imagem de Deus, a inveja temporária de pessoas feridas perde seu poder sobre nós. A história não acabou com José na prisão, embora seus irmãos tenham tentado destruí-lo por inveja. A história não acabou com Davi, fugindo pelas montanhas, embora Saul tentasse matá-lo por ciúmes. E sua história não acaba com as tentativas de outros de diminuir sua luz. Deus tem uma maneira de transformar a inveja que outros sentem de nós em degraus para o cumprimento de nosso destino. Lembro-me das palavras poderosas de José para seus irmãos após anos de sofrimento causado pela inveja deles. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, 20. A inveja que outros sentem de você pode ser exatamente o que Deus usa para te posicionar no lugar onde Ele quer que você esteja.
quero encorajar você a parar de se desculpar por ser quem Deus o criou para ser. Pare de minimizar seus dons para fazer outros se sentirem confortáveis. Pare de esconder suas conquistas porque alguém em sua vida não consegue celebrá-las com você. Sua alegria não precisa da aprovação de ninguém para ser válida. Seu sucesso não precisa ser validado por pessoas que são incapazes de te dar essa validação devido às suas próprias feridas. Existe uma diferença entre humildade e diminuição própria. A humildade reconhece que tudo que temos vem de Deus e usa esses dons para servir aos outros e glorificar a Ele. A diminuição própria nega os dons que Deus nos deu e se recusa a usá-los por medo da reação de outros. Uma glorifica a Deus, a outra o desonra. À medida que você continua esta jornada, lembre-se de que cada vez que você escolhe brilhar apesar da inveja dos outros, você está fazendo mais do que apenas viver sua vida. Você está dando permissão para outros fazerem o mesmo. Sua coragem de ser authentically você em um mundo que tenta te diminuir é um ato de resistência espiritual que inspira outros a encontrarem sua própria coragem. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por me criar de forma única e maravilhosa. Ajude-me a nunca mais esconder a luz que o Senhor colocou em mim. Dê-me sabedoria para lidar com aqueles que me invejam, não com amargura, mas com amor e limites saudáveis. Cure as feridas daqueles que lutam com inveja em relação a mim e use minha luz para apontar outros para o Senhor. Dê-me coragem para ser quem o Senhor me criou para ser, não importa quem isso incomode. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito que Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Não permita que a inveja de outros te impeça de caminhar em direção ao seu destino. O mundo precisa de sua luz. Não esconda ela. Deixe ela brilhar com toda a sua intensidade, porque foi para isso que você foi criado. Se esta reflexão tocou seu coração, se você reconheceu padrões em sua própria vida, se está lutando contra a inveja de outros, ou se já conseguiu se libertar dessa dinâmica tóxica, compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar coragem para brilhar novamente. Sua vitória pode inspirar a vitória de outros. Sua luta atual pode encorajar alguém a não desistir. Comente o que mais te marcou nessa reflexão. Você já viveu algo assim? Está conseguindo aplicar esses princípios? Dê coragem a alguém que possa estar passando por isso. E se você achou esta mensagem valiosa, não esqueça de seguir o canal para mais reflexões que podem transformar sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.